E aí, generais do reino, bom dia, bonjour, bom dia. Então, hoje aqui venho pedir ao Espírito Santo que me guie para poder fazer essa live e agradecer a Deus a vida de cada um de nós por estar aqui, eu acho que mais de 100 dias já, não sei quantos dias, e vou orar aqui para que o Espírito Santo me guie e que não seja pela minha carne. Senhor, obrigado pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor, por eu fazer um, dois, três, levanta a bunda e vai fazer. Tu sabe toda a opressão que existe na minha vida. Existe uma agenda, Senhor, que é de Deus, existe uma agenda que é de Satanás. Eu quero, Senhor, ter a agenda de Ti, Pai. Que o Senhor me guie, que o Senhor me oriente, para que eu não fale nenhuma vírgula a mais, nenhuma vírgula a menos. Que a minha vírgula, Senhor, seja infinita para Ti. Que o Senhor venha me usar, Senhor. Que cada dia eu possa encontrar a verdade para poder expandir pelo mundo. Se é o dia de hoje eu falo dois idiomas, te peço para falar mais idiomas, Senhor, porque assim eu vou abrir o oceano, Senhor, para chegar a mais pessoas, a mais corações, Senhor. Que o meu coração seja sincero, Senhor, e que eu possa estar sempre presente quando tu me chame. E que qualquer força, opressão do inimigo, Senhor, seja derrubado por terra. São 7 da manhã, Senhor, aqui, horário de Espanha, horário da França. Eu não sei o que é que eu estou fazendo com esse grupo da França, mas tu também me chamaste para me estar lá no grupo da Itália. Então, meu Deus, tu sabe o que é que eu tenho que fazer. Vai fazendo, Senhor. Que essa oração, Senhor, possa fazer tipo uma oratória, sem ser chata, cansativa, que as pessoas que estão ali na cama ou dirigindo, Senhor, ou em qualquer outra postura corporal. Tira toda a opressão do inimigo em cima delas, que elas possam ter força, Senhor. Porque quando a gente está mais perto de Ti, menos força parece que temos, mas é mentira. Tira toda a opressão da mente. Que o Senhor venha nos guiar para ter força, mentalidade, Senhor, do céu e não da terra. Vai matando a carne, Senhor, que a gente viva em espírito. Porque quanto mais perto a gente estiver de Ti, mais a gente vai ter paz. Mas a gente vai entender que o Espírito Santo é o que vai nos guiar. Se a gente vai pelaquela rua que é na direita, igual o Espírito Santo vai falar, não é por aí, vai pela esquerda. Que a gente possa ter esse tipo de orientação na nossa vida, Senhor. Uma que seja a tua. Obrigado. Amém. Então, fui convidada para ler aqui Mateus 16. Então, eu vou falar para vocês que vai ser desafiador eu ler Mateus 16, né? Por que que eu elegi o número 16? Porque eu tenho uma filha que ela gosta do número 16, tá? Então, assim, ele é muito largo, né? Eu não tenho nenhum problema para ler Mateus 16. E aí eu vou ler aqui até do Espírito falar para mim ler ou parar. Eu tenho colocado assim, ó, um sinal do céu pedido pelos fariseus e saduceus. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele, respondendo, disse-lhes: Quando é a chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não discernis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se.
o fermento dos fariseus e saduceus, e passando seus discípulos para o outro lado, tinham se esquecido de trazer pão. E Jesus disse-lhes: Adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e seduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: E por que não trouxemos pão? E Jesus, percebendo isso, disse: Por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes trazido pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendeste que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus, então compreenderam que não dissera que guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. É, vou seguir um pouquinho mais. Confissão de Pedro. E chegando Jesus à parte de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhes: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tô tão tu porque não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás no céu. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Jesus, o Cristo. Desde então, começou Jesus a mostrar a seus discípulos que convia ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciões e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perder-la. Aí quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que nunca provarão a morte até que vejam vi o Filho do Homem no seu reino. Olha ali tudo. Bom, o que que eu vou falar para vocês aqui, ó? O que eu tenho colocado aqui é, uau, pronto. O que eu tenho colocado aqui é que o 16:1, né?
algum sinal do céu, né? Os fariseus e os saduceus formavam as duas principais seitas de Israel. Eles não se entendiam, pois havia muita divergência em suas doutrinas. Porém, para terem algo contra o Senhor Jesus, se uniram para tentá-lo. Eles viram os diversos milagres realizados pelo Mestre, mas isso não lhe bastava devido à incredulidade deles. Assim, maliciosamente o desafiaram pedindo um sinal cósmico. Ao que parece, esses líderes religiosos queriam que Jesus fizesse cair fogo do céu ou que mudasse a aparência das regiões celestes, com trovões, relâmpagos e escuridão. O que o diabo pretendia naquele momento era expor o Filho de Deus. Agora a explicação do 16:3. Não discernis os sinais dos tempos? O Senhor Jesus conhecia muito bem a hipocrisia daqueles homens. Eles sabiam compreender pelas cores do céu as condições climáticas, mas eram tão cegos espiritualmente que não conseguiam discernir os sinais dos tempos. Aqui eu vou fazer um parênteses. Quando eu vivia lá no sertão do Ceará, né, quando meus avós diziam: Ô Daniele, vai para dentro de casa que vai terminar o mundo. Por quê? Por causa do tema da climatologia. Mas você via que naquela época, eu tenho 45 anos, dentro de um mês eu faço 46. Então vamos colocar lá uns 40 anos atrás. Meus avós já escutavam do fim do mundo, né? Então, assim, muitas pessoas não têm essa crença, né, de que vai existir o fim do mundo. Esse ano eu pelo menos tive essa experiência, né, que foi muito árdua. Eu estava ontem pensando e falei assim, Senhor, quem sou eu? Tu me has usado, né, para que eu mandasse 1 tonelada, 346 quilos de abastecimento para o Rio Grande do Sul. E tem menos de um mês, aproximadamente, para valência 10, entre 10 e 12 toneladas. Então, não fui eu só, sempre foram as pessoas. Então, eu sou carne viva de desde pequena, e quem não, que tem tormentas, tem trovoado, eu já vivi várias enchentes de ver os carros andando assim e você vendo as pessoas pedindo auxílio, sabe que a pessoa ali vai morrer. Então, Daniela e Vanessa Braga, eu já vi a morte muitas vezes. Eu já vi, eu já trabalhei em lugares que vocês podem falar assim, que, Vanessa? Sim, eu já vi freiras fazendo coisas satânicas com a terceira idade. Então, assim, eu já vi muitas coisas na minha vida. Na infância, eu vivi, desde os 3 meses de idade, eu nasci no Rio, eu sou carioca. Até os 16 eu vivi no Brasil. Então, eu sempre fazia aquele tour, 3 dias e 2 noites, do sertão lá do Ceará até o Rio de Janeiro. Era 3 dias e 2 noites. E ali era uma aventura. Era uma aventura, porque eu lembro que com 7 anos você escutava as pessoas dentro do ônibus, né? Todo mundo comia aquela farofada, não tinha dinheiro para parar para comprar nada. E você via, lá do sertão do Ceará até o Rio, todo tipo de climatologia diferente que tem no Brasil. E agora eu aqui na Europa, né, vejo igual, que existe primavera, verão, outono e inverno. Então você vê o calentamento global. Estamos começo de dezembro. Parece que foi ontem que foi 2024. Já vamos para 2025. Então você vê como a climatologia tá rápida, tá rápida. Então eu hoje em dia, se me perguntarem assim, Vanessa, você vai para o inferno ou você vai para o céu? Eu não vou me julgar, mas a minha consciência está tranquila que eu vou para o céu. Por quê? Porque tudo que está falando aqui nessa palavra, né, de Mateus 16, eu resumo ela em uma palavra: hipocrisia. Mas também eu sei que eu fui hipócrita com Deus. Como, Vanessa?
diferentes maneiras, né? Dizer que vai na igreja, vai fazer e vai acontecer, vai jejuar, vai levantar às 3 da madrugada, vai levantar de manhã, vai levantar de tarde. Aí eu pensava assim, cara, para estar perto de Deus é muito difícil. Aí eu lembrava, cara, quando você ia pro reggae do mundo, era difícil. Era prazenteroso. Você ia de domingo a domingo, você não ia só fim de semana. Então, o que é que você quer? Decida, decida. Se você quer estar bebendo, se você quer estar fazendo o que você já sabe o que não é certo, se você quer estar com pessoas tóxicas, você vai ser tóxica. Se você vai estar com 3 pessoas da mesma espiritualidade, você vai ser a quarta, porque se você tiver com 3 que não estão na mesma espiritualidade, o que que vai sair dali? A hipocrisia. Então você é o quê? Hipócrita. Então, desde pequeno eu escutei assim, como é que é? Quem se mistura com porco, farelo come. Então, quer dizer, eu vivi com porcos, então realmente os porcos comem os restos. Então, hoje em dia, eu peço muito a Deus minha salvação e que eu possa ter o Espírito Santo, porque muitas vezes eu pensava que eu tinha o Espírito Santo de Deus. E eu sei perfeitamente que eu não tenho, porque se eu tivesse o Espírito Santo de Deus, eu estaria mais perto de Jesus, estaria mais perto de Deus. Porque eu tive essa experiência ano passado de estar em Israel e vi coisas incríveis, como eu já falei em outras ocasiões, para alguns que estão aqui na live, ou para os que vão ver. Eu vi o céu de cores que eu não sei te dizer. Se era amarelo, era verde ou rosa. Eram cores que não sei como te dizer. Então, eu vi como o inimigo me atacou, porque eu obedeci a Deus. Eu levava 16 anos sem ir ao Brasil. E Deus fala assim: menina, não é o momento. Primeiro vai fazer os passos de Jesus. Então, eu entendi aquela voz, os passos de Jesus. E entendi uma voz assim, ó. Hoje, quem vê essa live, eu vou te falar essa frase que eu levo sempre comigo e quando eu vejo que eu tenho que escrever para a pessoa, eu falo ou escrevo. Jesus te ama e eu também, independentemente do que você já fez na sua vida, porque é muito bom quando você sabe o quê? Perdoar. Primeiro se perdoe por você ser hipócrita com Deus, não para o mundo, com Deus. Se perdoe. Entende? Porque quando você se perdoar, você vai saber perdoar, mesmo que desculpa, como esculpiram ele ali na cruz, deram chicotada. Uma coisa é a gente vê o filme, outra coisa é estar lá vendo de onde foi mesmo. Era para estar 12 perto dele, só estava um. Então imagina, nem eu vou, nem Jesus agradou a todos. Quem sou eu que vou agradar? Então, assim, é muito bom quando a gente deixa de ter essa cegueira espiritual para entrar nessa cegueira, para a gente não entrar nessa cegueira espiritual. É muito bom quando a gente vê as coisas mais do reino do céu do que aqui na terra, sabe? Vou seguir aqui um pouco mais. Eu não sei até, eu acho que até às 8. Ai, vamos lá. Os sinais comprovam que estamos vivendo os últimos dias, porém o diabo tem cegado o entendimento de muitas pessoas para que não se convertam e assim sejam salvas. Acautelai-vos do fermento. Essa advertência do Senhor Jesus se referia aos ensinos e às doutrinas dos fariseus e dos saduceus, por causa da hipocrisia e da corrupção religiosa em que viviam. Eles influenciavam as pessoas a acreditarem em ensinamentos totalmente distorcidos e contrários às sagradas escrituras. Sobre esta pedra, eu ia falar uma coisa, mas não sei como eu vou falar sem com essa palavra aqui. É, quando eu fui batizada lá no Rio Jordão, né, que é outra coisa que já fui batizada umas 5 vezes. Eu não contabilizei, mas eu acho que vai ser umas 5, porque o mal usa muito minha memória. E eu sempre estou pedindo Deus para me dar a memória.
Então, eu sei que eu fui batizada. Fui batizada pela Igreja Católica e logo pela Universal, né? Então, eu fui batizada ano passado. Quando eu olho uma das minhas fotos, que é uma das coisas que, independentemente da religião, tá? É a ver como é que eu falo sabiamente, Senhor. É, pelo quando eu leio, quando eu vou entendendo mais, né? Porque assim, meu filho, até o dia de hoje, não é batizado, ele tem 13 anos. E uma das coisas que eu coloco mais o joelho no chão é para que ele seja batizado. Porque tem uma palavra bíblica que eu não sei qual é, se vocês souberem, que está dizendo, né, que a gente, quando é batizado, a gente tem que ter discernimento, né, de matar a velha criatura para ser uma nova criatura. E eu vi ali na foto a Daniela e Vanessa Braga, o antes do batizado e o depois no Rio Jordão. E ali foi quando realmente eu falei assim, aqui é meu último batizado. É o último. Então, eu tenho ainda essa assinatura pendente, né, de ver meu filho ser batizado nas águas. E eu peço muito a Deus para que se dê conta. Porque eu não quero ser hipócrita com vocês, entende? Então, muitas vezes, né, eu tento melhorar minha pessoa, minha primeira pessoa, para que meus próprios filhos me vejam como exemplo. Minha filha foi batizada de pequena na Igreja Católica, mas pelas escrituras, pelo que eu entendo, a gente tem que ser batizado quando a gente tem discernimento de matar a velha carne de todos os nossos pecados anteriores, para a gente ser uma nova criatura. Ah, Vanessa, mas o que é que sucede? A gente sempre vai ficar pecando. Mas, cara, você tem consciência. Antes você pecava e não tinha nem consciência do que você estava fazendo. Então, tem três dimensões que a gente tem que ter isso muito claro: o mal, você e o Espírito Santo, entende? É, então, uma das coisas que eu sempre peço a Deus para eu estar mais perto do Espírito Santo, porque quando você está perto do Espírito Santo, você vai ter que arrebentar, você vai ter que desfrutar do bom e do melhor que está aqui na Terra, porque se ele deu 7 dias, né, para fazer tudo isso que a gente vê, como é que eu não vou arrebentar? Como é que eu vou estar arrebentada ao revés? Então, é até pecado quando eu vejo que a miséria está perto de mim. Quando eu falo miséria, é todas as áreas, entende? Todas as áreas. Mas tem uma palavrinha que é tão bonita e tão pequena que eu entendi de eu não me massacrar, que se chama fé. Então, assim, e aí outra coisa em mim, cara, que eu me curto muito. Eu não invejo a vida de ninguém. Quando um irmão, uma irmã chega perto de mim e fala, Vanessa, tá. E eu, pô, que maravilha. E eu acho que a pessoa ali sente na hora, a minha palavra sincera. Por quê? Que adianta você querer a vida dos outros? Não adianta de nada. A luz não é igual para todos. Entende? Não é, não é. Então, por que que os 12 ali foram tão hipócritas com Jesus? Porque muitos deles falaram que ia estar lá na cruz perto dele. Não estava, entendeu? Pedro mesmo, olha quem era Pedro. Então, desculpa a expressão, o cara ali se cagou quando viu aquilo dali. Então, assim, covardia vão te deixar muito na parada do trem, na parada do ônibus. Muitas amizades que você pensa que são amizades. E então, assim, as pessoas, quando eu vou evangelizar nos sábados, falam, ah, Vanessa, você tá maluca. Ah, Vanessa, você não sei o quê. Eu falo assim, cara, não. Tem 2 semanas que eu me encontrei com um brasileiro que uma vez ele me pediu socorro e falou assim, Vanessa, por favor, me ajuda. Eu trouxe minha namorada do Brasil
mas ela me deu uma condição de eu trazer um irmão dela. E eu não sei de onde deixar o cara. Aí eu fui falar assim, ih, não, Vanessa, quebra o galho, deixa o cara na sua casa. Eu falei assim, cara, eu tenho uma filha pequena, eu sou mãe solteira. Na época eu não tinha o Oiã. E aí eu vou vendo, né, todos os desafios. O rapaz ficou lá em casa, tal, tal, tal. E eu fui olhando, e eu tinha, naquela época, eu tinha a Rede Record. E aí o rapaz foi falar assim para mim, Vanessa, já que você viveu lá no Rio, você não sabe o que é isso daqui não na televisão? Eu falei para ele, o que que é? Ele, isso é São Paulo, é a Cracolândia. Aí eu, e o que que significa? O que que você quer dizer com isso? Eu venho de lá. Nossa, vai ser impossível você vir de lá, cara. Você não vê que eu não como, Vanessa? Você não vê que toda hora eu tô te pedindo leite? Então, ele falou assim para mim, Vanessa, eu vendi tudo da minha família, tudo. Roubei tudo. Aí eu falei para ele, irmão, vou te falar uma coisa. E eu ainda não era de Deus. Eu não sou quem para te julgar, mas eu vou te pedir para tu ir embora. Ele foi e falou assim, você tinha que ter me pedido antes. Eu falei assim, por quê? Porque eu já tentei várias vezes te roubar essa televisão aqui e não consegui. Eu falei assim, essa menina tem algo diferente. Eu falei para ele, tu vai roubar a televisão, tu vai conseguir o bagulho aonde aqui? Aqui não tem como, mano. Aqui não é Brasil. E o que é para resumir? Eu vi o rapaz, o que me apresentou ele foi embora para o Brasil. A primeira coisa que eu perguntei, você sabe algo do rapaz que ficou lá em casa? Aí ele falou assim, não. Ele foi falar assim, Vanessa, como é que até hoje você fala comigo depois do que eu te fiz? Eu falei assim, mano, eu aprendi na vida não julgar ninguém. Se Deus colocou ele lá em minha casa, era para eu ser o exemplo, entendeu? Ele não me fez nada de mal. Então, assim, as pessoas não gostam de escutar o que tem que ser ouvido. As pessoas só querem escutar o que elas querem de prazeroso, as pessoas só querem resgatar almas quando vê que aquela alma tem algum porte econômico, é tipo assim, eu dou, mas eu vou receber. Então, assim, isso daí eu aprendi na minha vida também, essas duas vertentes. Eu não vou invejar a vida de uma pessoa que tem um Ferrari, tem um marido bom, tem filho, tem supostamente, supostamente ou igual se a vida perfeita, né? Que a pessoa ali pode ter. Mas eu tenho uma coisa bem clara: eu posso não ter nada, mas graças a Deus eu tenho fé e tenho um Deus hoje em dia. Então, isso para mim é uma das minhas maiores riquezas como pessoa. Agora eu vou explicar aqui o 16,6. Acautelai-vos do fermento. Essa advertência do Senhor Jesus se referia aos ensinos e às doutrinas dos fariseus e dos saduceus. Por causa da hipocrisia e da corrupção religiosa em que viviam, eles influenciavam as pessoas a acreditarem em ensinamentos totalmente distorcidos e contrário às sagradas escrituras. 16:18. Sobre esta pedra, o Senhor Jesus nunca se referiu a Pedro como a pedra na qual a sua igreja seria edificada. Quando o discípulo confessou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus aproveitou para lhe dizer: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonais, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está aos céus. Ou seja, Jesus quis dizer o seguinte: meu Pai revelou a você, Pedro, que eu sou o Messias, a pedra angular, a rocha na qual a minha igreja será construída. Podemos ver essa evidência em outras passagens bíblicas também. Jesus é o fundamento, a pedra principal, e todos nós que cremos na palavra de Deus somos chamados de pedras vivas, que formam esse grande edifício espiritual, que é a igreja do nosso Senhor. Eu tenho aqui em casa várias pedras dos passos de Jesus. Várias. E aí, quando eu voltei de Israel, eu falei assim, cara, eu vou fazer os passos de Jesus em vários lugares. Então, geralmente, quando eu vou em algum lugar, eu tiro o meu sapato e toco o meu pé na terra. E penso nesse momento tão bonito e tão maravilhoso que eu tive, né? Então, eu tenho algumas pedras. E essas pedras simbolizam, sabe, que Deus está aqui dentro da minha casa, apesar de todas as tormentas que eu tenho. E eu acho que todos nós temos. Então, tem uma.
pedra principal que eu também tenho dentro de casa, que está bem aqui pertinho de mim, ó, é a Bíblia. Essa pedra aqui me dá umas pedradas na cabeça que eu agradeço muito Deus de ter ela aqui, porque é a minha maior arma, eu sempre digo, não tem outra arma que não seja ela para confortar meu coração, tirar qualquer tipo de ansiedade, depressão, de coisas ruins, né? Para que eu seja forte. Do 16 do 19, vou explicar ali. Eu te darei as chaves dos reinos dos céus. Essas chaves representam a autoridade de Deus concedida à sua igreja para abrir as portas do reino dos céus a todos que creem no Evangelho. Pela fé, Pedro abriu a porta da salvação no dia de Pentecostes, assim como Paulo e os demais apóstolos abriram em outras ocasiões os salvos, ou seja, aqueles que formam a igreja de nosso Senhor. Devem usar essa autoridade para levar libertação aos oprimidos pelo diabo e anunciar o perdão e a salvação a todos que se arrependem dos seus pecados. Com a autoridade divina, podemos determinar a vida abundante e a salvação para aquele que crê, e isso será concordado imediatamente no céu. De igual modo, com a mesma autoridade, podemos desligar. Isto é proibir a ação do mal na vida das pessoas, e isso será também validado no céu. É o resgate das almas, né? Um afogado não pode ajudar o outro quando está se afogando, né? Então, assim, eu, eu, primeira pessoa, eu digo, primeiro resgate é dentro da minha casa, com a minha família, entende? Todo mundo fala, pô, Daniela, tu tá diferente e tal. Por quê? Porque eu vejo já coisas que eu digo, tá tranquilo, porque quando você vai entrando no mundo espiritual, você vai se dando conta que as pessoas pensam que você é que tá louca. É desse jeito. Então, assim, é, eu peço muito Deus a salvação da minha família, entende? Muito, muito mesmo. Eu tenho, a minha família é todo mundo muitos filhos, né? E eu sempre falo, minha avó teve 16 filhos. E eu só aprendi com ela o amor. O amor. A gente lá no sertão do Ceará via os forasteiros. Meu avô fazia a gente sair da rede, o forasteiro, se a gente conhecer a pessoa e colocar dentro da rede para dormir, a gente dormia no chão, literalmente, no chão. Então, assim, a mais uns aos outros como a si mesmo. E aí, quando eu vim aqui para a Europa, eu trouxe familiares, aí eu passei umas coisas assim que até o dia de hoje não entra na minha cabeça. Então, eu falo assim, Senhor, tem misericórdia deles que não sabem o que fazem. E o que que sucede? Hoje em dia, você vai na casa do irmão, tem que ter o quarto como é que é, para a pessoa, não se comparte, pede o irmão para ir para o hotel, e de repente o seu, hoje em dia que se usa tanto essa palavra, né? De repente o melhor network é você abrir a porta para essa pessoa e que ele esteja na sua casa, porque de repente você está sozinho e aquela pessoa tem uma experiência para te aportar algo. E tem muita gente que não abre a porta para os outros, né? Da sua casa. E cada um é freedom, cada um é livre. Então, assim, eu sempre digo, né, que eu aprendi isso dos meus avós, né? De tratar melhor as pessoas do que a você mesmo. Porque Jesus foi o que fez. Então, meus avós não sabiam ler, não sabiam escrever. E eu vivenciei isso, entende? Aqui na minha casa já passaram tantas nacionalidades, tantas. E sempre tento dar o meu melhor para as pessoas. Não dou mais porque, igual eu não tinha, mas sempre que as pessoas entram aqui na minha casa, eu quero que elas sintam que Deus está aqui dentro. Entende? Tem pessoas que foram embora, assim, no sentido, e nunca mais vi, mas Deus sabe que eu quero que elas sintam um pouco de Deus aqui dentro. Tem as tormentas? Tem, e muitas. Mas quando você está com um amigo, você só vai estar no bom. Você também tem que estar no bom e no ruim. E você tem que ser com o coração sincero. E para finalizar,
do 16, do 22 ao 23. Senhor, tem compaixão de mim. Durante todo o tempo, Satanás trabalhou para impedir o plano de Deus para a salvação da humanidade. Esse plano consistia na morte do seu filho na cruz. Satanás se aproveitou dos sentimentos e da fragilidade de Pedro para influenciá-lo a falar palavras que pudessem fazer o Senhor Jesus desistir da sua missão. Mas, ao perceber que por trás das palavras do discípulo estava o próprio diabo, que já o havia tentado no deserto, Jesus disse com convicção: Para trás de mim, Satanás. É interessante notar que o mesmo Pedro, que foi tão firme em confessar que Jesus era o Filho de Deus, agora agia sob a influência do mal. Tudo porque ele deixou de pensar de acordo com os desígnios de Deus e passou a pensar como ser humano, que faz de tudo para salvar a própria pele quando se vê em apuros. Então, para finalizar aí, né, falar para vocês prestem atenção, como eu também, quem são os Pedros que estão na sua vida? Você vai dar as costas para esses Pedros ou você vai resgatar esse Pedro? Sabe? Porque mesmo que Jesus foi traicionado, né? Ele não estava nem aí, não estava nem aí. Então, essa é a palavra que eu venho dar para vocês, tá? Se resgate também, primeiramente, sua alma. Porque quando você resgatar sua alma, pode vir Pedro, pode vir Judas, pode vir quem for. Você vai estar de boa com você, como Jesus estava de boa com eles, porque já sabia o que ia passar. Então, é a palavra que eu venho dar. Espero que eu possa é, falar para vocês. Não adianta ganhar o mundo e perder a sua alma. Já é Generais do Reino. Estamos juntos, estamos juntas até depois da eternidade. Gratidão.